Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cruz Consolador, mais o programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos, né? Vamos aproveitar e cumprimentar nossa querida Miriam Becker, que já está aqui conosco. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Miriam. Que bom que você está aqui com a gente, né? Muito bom mesmo. Bom, pessoal, como nós sempre fazemos aqui na nossa Web Rádio Cruz Consolador, antes de iniciarmos qualquer programa, nós sempre fazemos uma prece de nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais esse trabalhinho. Então, convidamos a todos que já estão aqui conosco agora e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levar seu pensamento a Deus e junto conosco fazer essa pequenina prece. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, e vivo Deus de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir, nos auxiliar na compreensão de tudo o que iremos estudar. Obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito, estudado e comentado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade amiga que coordena os trabalhos da nossa Web Rádio Cruz Consolador, começa agora mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o livro dos Espíritos. Muito bem, gente, vejamos. Nós hoje vamos prosseguir, né? Prosseguir ao estudo da temática, vejamos aqui, os animais e o homem, né? Nós começamos essa temática, os animais e o homem, e hoje nós vamos continuar dando início na pergunta 597, né? Pergunta 597. Eu ainda preciso arrumar um abajur melhor para ficar mais claro, né? Mas por enquanto ainda está dando, né? Vamos lá, gente. Pergunta 597. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Sim. E que sobrevive ao corpo. Olha que interessante, gente. Essa pergunta aqui é bastante interessante, né? Kardec pergunta, né? Ele diz, uma vez que os animais têm uma inteligência, uma certa inteligência que lhes faculta uma determinada liberdade de ação, Kardec pergunta se neles há algum princípio
independente da matéria, né? Ou seja, alguma coisa além da matéria física. E os amigos espirituais dizem que sim, e que este princípio, independente da matéria, sobrevive ao corpo, ou seja, a alma dos animais, né? A alma dos animais. Então, quando se pergunta animais, têm alma? Sim, eles têm, né? Um princípio que independe da matéria e sobrevive ao corpo. Pergunta 597A. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiseres, dependendo do sentido que se der a esta palavra. Mas, naturalmente, é inferior à do homem. Entre a alma dos animais e a do homem, há tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem e Deus. Aqui é demais, né? Nossa, é muito forte. É muito forte. Embora até aqui, nesse momento, eu pense, né, que os animais, eles têm e expressam muito mais amor do que o homem, né? Uma fidelidade muito maior do que o homem, né? Então, é interessante esse questionamento, né? 597A, não apenas o questionamento, mas a resposta que os espíritos dão, né? Esse princípio é uma alma semelhante à do homem, é uma alma. É também uma alma, se nós quisermos chamar assim, né? É uma alma, se nós quisermos chamar assim. Mas depende do sentido que se quiser dar à palavra alma, né? Depende do sentido que quisermos dar à palavra alma. Por quê? Né? Porque é inferior à do homem. E aí os amigos espirituais dizem que entre a alma dos animais e a do homem existe tanta distância quanto a que existe entre a alma do homem, né, e Deus, né? Eu, particularmente, com relação ao homem e Deus, eu concordo, sabe? Mas com relação à distância da alma dos animais para a alma do homem, eu acho que os animais são seres muito nobres, nos ensinam muito, nos ensinam amor, né? Acredito eu, muito mais do que muitos homens, né? Bom, vamos cumprimentar nossa querida Magali. Boa tarde a todos. Boa tarde, Magali. Tudo bom, querida? Vejamos o que tem a nos dizer os companheiros de Djalma Santos e Ana Maria Spranger, né? Vejamos o que eles nos dizem aqui sobre essa pergunta 597. E o comentário deles é o seguinte: o princípio espiritual que anima os corpos dos animais sobrevive à morte do corpo. Sobrevive à morte do corpo exatamente como acontece com o homem. E são aproveitados por espíritos elevados que trabalham com os animais para novas materializações no campo da carne, obedecendo a princípios ainda não revelados ao homem. Sim, concordo plenamente com o comentário que eles deram aqui a essa pergunta, né? Então, existe nos animais algo além do corpo material, existe um princípio espiritual que sobrevive à morte do corpo. Esse princípio espiritual é aproveitado por espíritos superiores que são encarregados, né? Que são encarregados de trabalhar com os animais, né? E aí eles vão aguardar novas materializações de novos corpos na carne, né?
obedecendo aqui a princípios que ainda a gente não tem muito acesso, né? Não temos muito conhecimento ainda sobre esses princípios que regem, né, essa evolução dos animais. Bom, vamos agora à pergunta 598. 598. Após a morte, a alma dos animais conserva sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Interessante isso, né? Após a morte, a alma dos animais conserva sua individualidade e a consciência de si mesma. Individualidade, sim, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece em estado latente. Ou seja, tudo aquilo que aquele princípio inteligente, não é? Tudo que aquele princípio inteligente conseguiu acumular até aquele momento se mantém, né? Tudo que foi conseguido por aquele princípio, em termos de aprendizado, se mantém. Mas a consciência do ser individual que ali está, os animais ainda não têm, né? Ou seja, eles ainda não têm a noção do que seja efetivamente aquele princípio espiritual que vai acumulando conhecimentos. É o que ele diz aqui, né? A vida inteligente permanece em estado latente, né? Ainda não alcançaram um nível de inteligência, né? Vejamos, então, aqui o comentário no 598, né? Qual o comentário? Após a morte, conserva a alma dos animais, a sua individualidade e a consciência de si mesmo? E aí eles nos dizem o seguinte: conserva a sua individualidade se já a tiver conquistado através dos mecanismos da evolução e aguarda, em estado de letargia, nova materialização, a fim de que possa continuar a sua jornada evolutiva, aperfeiçoando-se aos poucos dentro das espécies a que estiver sujeito, né? Ou seja, e aí então aquele animal vai continuar evoluindo dentro da sua própria espécie, né? Dentro das espécies a que estiver sujeito. Eu sempre acho que esta temática dos animais é bastante complexa, né? É bastante complexa. Esperamos que com esse estudo a gente consiga, né? Entender melhor esse processo dos animais, né? Então, após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade e a consciência de si mesma? Sim, sua individualidade, sim, mas a consciência do eu, não, porque a vida inteligente ainda está apenas no estado latente. E ele diz, né? Aguarda esse princípio espiritual, aguarda em estado de letargia uma nova roupagem física, a fim de continuar a sua jornada evolutiva, aperfeiçoando-se aos poucos dentro da espécie a que estiver sujeito. Ou seja, o cachorro vai continuar evoluindo como cachorro, o boi como boi, a galinha como galinha, e por aí vai, né? Vejamos agora a pergunta de número 599. A alma dos animais pode escolher a espécie de animal em que vai encarnar? Ou seja,
eu reencarnei como cachorro, na próxima eu quero reencarnar como um cavalo, vamos dizer assim, né? Então, a alma dos animais pode escolher a espécie, né, de animal em que vai encarnar? Não. A alma dos animais não tem livre arbítrio, né? A alma dos animais não possui livre arbítrio. E aí, vejamos o que nos diz, né? Então, o animal não pode escolher em que espécie ele vai reencarnar, porque não tem esse livre-arbítrio. E aí, os nossos amigos, né, Djalma Santos e Ana Maria Spranger, nos fazem o seguinte comentário a respeito dessa questão de número 599. A materialização dos animais, no campo da carne, obedece a critérios diferenciados do homem, com a proteção de espíritos elevados à frente dessas missões. E, por enquanto, não é dado ao homem conhecer todos os pormenores dessa operação, mesmo porque dificilmente entenderíamos os mistérios que ainda envolvem os homens e os animais. Esse comentário aqui eu achei bastante apropriado, gente, porque é muito misterioso ainda, né? Eu considero ainda muito misteriosa essa situação evolutiva dos homens e dos animais. Eu acho que existem lacunas, né? Existem algumas lacunas muito importantes que ainda não nos foram reveladas pelos amigos espirituais e, com certeza, não nos foram revelados porque Deus assim não o permitiu, porque nós talvez não tenhamos as condições necessárias para sabermos mais detalhes, né? Então, o comentário do Djalma e da Ana Maria são muito bons, é muito bom. A materialização dos animais no campo da carne obedece a critérios diferenciados do homem. Sim, o homem, quando reencarna, ele reencarna de acordo com o que ele fez em sua vida pretérita, né? De acordo com as suas necessidades evolutivas. E aí ele pode desencarnar com tal ou tal deficiência, com tal ou tal dificuldade ou facilidade, dependendo da experiência que ele irá vivenciar, o que ele precisará viver, né? Então, é diferente do animal. O animal não tem livre-arbítrio, então ele não causa mal deliberadamente, apenas por causar, como acontece com o homem, né? Então, os critérios para o novo corpo físico de um animal são diferenciados do homem. Com a proteção, os animais contam com a proteção de espíritos elevados que tomam essas decisões por eles, né? E que estabelecem as missões e tudo mais que aquele animal vai vivenciar. E, por enquanto, não é dado ao homem conhecer todos os pormenores dessa operação, ou seja, da operação do reencarne e da experiência na matéria de um animal, né? Mesmo porque dificilmente entenderíamos os mistérios que ainda envolvem os homens e os animais, né? Pergunta número 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal fica no estado errante semelhante ao que se acha o homem, ao em que se acha o homem após a morte? Né? A gente sabe, nós desencarnamos, né? O nosso corpo de carne fica aqui, né? E vai se decompondo e tudo mais, mas o nosso espírito fica livre e permanece algum tempo livre, saudável, tranquilo, conforme tiver sido, né? O seu comportamento aqui na Terra, e ele readquire todos os seus, as suas, digamos assim, na maioria das vezes, né?
as suas habilidades como espírito livre e fica na espiritualidade, na erraticidade, aguardando um novo corpo para reencarnar. E aí a pergunta é a mesma de Kardec. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal fica num estado errante, semelhante ao em que se acha o homem após a morte? E eles dizem que fica numa espécie de erraticidade, já que não está mais unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. Consciência esta que os animais não têm. Após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas. Isso é bem interessante, né? Porque algumas vezes nós observamos, né, na literatura, falar-se que, sobretudo os animais bem ligados ao Chico, né, que o animal desencarnou e depois voltou no outro corpo de carne, aquela coisa toda, tem até uma cachorrinha que ele tinha chamada Branquinha, uma coisa assim, né, e que ele acredita que a Branquinha retornou, né, encarnada num outro cachorrinho, né? E aqui é interessante, porque também, às vezes, é possível, você encontra narrativas dizendo que o cachorro foi visto ainda junto, né, de seu dono, aquela coisa toda, né? Quando os espíritos falam aqui que esse princípio inteligente, né, é utilizado quase que imediatamente, nós não sabemos o quanto imediatamente os espíritos querem dizer, né? Porque o quase imediatamente para os espíritos pode não ser o nosso quase imediatamente. Não sei quando seria esse tempo, né? Se de semanas, de meses, dias ou horas, não sei dizer efetivamente, né? Mas é interessante observar isso, né? Que os animais, né, ficam numa espécie de erraticidade, mas não é como o caso do homem, né? A consciência de si mesmos, que constitui o principal atributo do espírito, o animal não tem, e após a morte, o espírito do animal é classificado por espíritos superiores que são responsáveis por eles, né? Que se encarregam dessa tarefa, e é utilizado quase que imediatamente. Ou seja, o animal não dispõe de tempo para se relacionar com outras criaturas quando na erraticidade. E aí nós vamos pensar numa outra situação também. Nos livros de André Luiz, sempre são mencionados animais, né, no plano espiritual, cavalos, cachorros e tudo mais, né? E aí a gente fica perguntando, serão animais que estão na erraticidade há algum tempo, né? Princípios inteligentes que estão na erraticidade, ou serão criações mentais dos próprios mentores, né? Fica aí essa nossa dúvida. E aí vamos, então, ao comentário da pergunta 600. Na erraticidade, não é bem o termo, mas diríamos que fica num estado de letargia, num sono provocado, até que seja chamado para animar outro corpo físico dentro de sua espécie, recebendo para isso mais recursos que deverão ser utilizados instintivamente para melhorar sua situação dentro do processo evolutivo a que todos estamos sujeitos diante da vida e de Deus, né? Então, a pergunta é: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado
de erraticidade, como do homem, e os nossos amigos comentam que na erraticidade não é bem o termo, mas numa espécie de letargia, sono provocado, até que ele seja chamado para animar um outro corpo físico, né, dentro da sua própria espécie, recebendo, e aí ele vai receber para isso mais recursos que deverão ser utilizados instintivamente para melhorar sua situação dentro do processo evolutivo a que todos estamos sujeitos diante da vida e de Deus, né? É muito, muito interessante essa colocação aqui, né? Bastante interessante essa colocação. Bom, vamos ver aqui, né? O que eles. Agora, a pergunta, né? A pergunta 601, né? Pergunta 601. Os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como os homens? Nós somos todos fadados, né, à perfeição, né? Todos somos fadados à plenitude. Mais cedo ou mais tarde nós vamos chegar lá. E os animais? Os animais estão sujeitos a uma lei progressiva como os homens? Sim. E é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios de comunicação mais desenvolvidos. Entretanto, são sempre inferiores e subordinados ao homem, para o qual representam servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos animais mais inteligentes, como o cão, o elefante, o cavalo, e os imaginemos dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. O que não fariam sob a direção do homem? Interessante essa observação de Kardec, né? Os animais também evoluem. Nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também são mais adiantados. Possuem meios de comunicação também mais evoluídos, mas serão sempre inferiores ao homem. E aí Kardec nos diz que isso não é nada, não tem nada demais, não é nada de extraordinário, né? E ele diz: pega o animal mais inteligente que a gente tem, que é o cachorro, o elefante, o cavalo, e os imaginemos, então, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. Vamos dizer que esses animais tivessem capacidade de executar trabalhos manuais, né? O que esses animais não fariam sob a direção do homem, né? Porque são dóceis, obedientes, né? Disciplinados e tudo mais. Então, se eles tivessem habilidades manuais sob a orientação do homem, realmente seria uma coisa fascinante, né? Eles fariam coisas incríveis, né? Incríveis mesmo. Vamos, então, ver os comentários aqui a essa pergunta de número 601. Todos os seres que fazem parte do universo de Deus estão submetidos à lei do progresso, destinados a caminhar sempre para frente e para cima. Minerais, vegetais, animais, anjos e arcanjos, numa caminhada gradativa para patamares superiores, onde os animais também encontram os seus verdadeiros destinos. Olha que interessante esse comentário, gente. Ele pergunta, Kardec pergunta aqui, se os animais também estão sujeitos à lei do progresso. Os nossos amigos de Djalma Santos e Ana Maria Spranger fazem o seguinte comentário a respeito da resposta dos espíritos, né? Eles dizem que todos os seres que fazem parte do universo de Deus estão submetidos à lei do progresso. Ou seja,
todos os seres, tudo, até mesmo o planeta onde nós vivemos também progride, né? Se nós observarmos isso, vamos ver que o planeta Terra, lá nos seus primórdios, era uma bola de fogo, foi resfriando, foram surgindo os vegetais, os animais, até surgir o homem, ou seja, ele foi progredindo, até ter condições de receber aqui homens, né? Então, todos os seres que fazem parte do universo de Deus estão submetidos à lei do progresso, destinados a caminhar sempre para frente e para cima. Minerais, vegetais, animais, anjos e arcanjos, numa caminhada gradativa para patamares superiores, onde os animais também encontram os seus verdadeiros destinos, né? Não sabemos exatamente qual é o destino que Deus reservou aos animais quando estes atingirem a sua plenitude, né? Quando estes atingirem a sua plenitude. Porém, talvez Deus não tenha ainda nos permitido conhecer isso, porque não temos capacidade para tal, né? Mas um dia saberemos. E saberemos também o que será feito, né, desses animais quando tiverem atingido o ápice da perfeição possível, né, que lhes é possível. Ok? Vamos agora, então, ver a pergunta 602. Pergunta 602. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Ou seja, o homem progride porque ele deseja ser melhor, deixar de ter sentimentos inferiores, como raiva, né? Vingança, orgulho, vaidade, tudo isso, e cultivar sentimentos mais elevados, né? Como bondade, fraternidade, benevolência e tudo mais. Então, a pergunta de Kardec é a seguinte: se os animais progridem como o homem por ato da própria vontade, porque querem progredir, ou pela força das coisas, ou seja, porque são levados a progredir, são levados meio que de roldão pela vida. E aí os espíritos dizem que eles progridem pela força das coisas, razão porque não há expiação para os animais, né? O homem sofre provas e expiações para a sua evolução, sobretudo expiações em virtude de erros cometidos deliberadamente. Mas os animais não, os animais eles progridem pela força mesmo das coisas e por isso, por não terem livre-arbítrio, por não exercerem nenhuma atividade no mal deliberadamente com consciência do que fazem, né? Eles não passam por expiações. Não existe expiação para os animais. Mas existe a dor, né? O sofrimento pelo qual os animais passam, né? Que é muito complexo. E aí são coisas assim que a gente fica pensando, né? Por quê? Né? Por quê? Algumas vezes encontramos resposta para o sofrimento dos animais como a maneira que eles têm para evoluir, né? A maneira que eles têm para evoluir, porque efetivamente não teriam outra forma, né? Não teriam outra forma de evoluir que não essa, infelizmente, né? Não entendemos muito bem, mas é assim que Deus determinou, né? Um dia nós iremos compreender, um dia nós iremos saber, né? E como Deus sempre faz tudo correto, nós iremos entender que isso também é correto, né? Então, vejamos aqui o comentário à pergunta 602, né? Então, os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas. Pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. E aí o Djalma e a Ana Maria comentam da seguinte maneira: existe um determinismo divino que os faz progredir automaticamente.
utilizando para isso o instinto de conservação, que é um instrumento adequado ao seu grau evolutivo, para mais tarde, com o decorrer do tempo e das experiências, receber recursos mais fortes para a sua evolução. Esse comentário também eu achei bastante pertinente, bastante inteligente, porque eles dizem que existe da parte de Deus um determinismo, né, que faz com que os animais, né, progridam automaticamente, utilizando para isso o instinto de conservação, né? O instinto de conservação, que é o instrumento adequado ao seu grau evolutivo. O instinto de conservação é um instrumento, né? O instinto de conservação dos animais é um instrumento adequado ao seu grau evolutivo. E eles vão, aos poucos, conforme o tempo vai passando, as suas existências vão passando, eles vão adquirindo experiências e vão recebendo novos recursos para procederem com a sua evolução. Ok? É muito complexa essa questão, né? A questão da evolução dos animais é realmente bastante complexa. Eu confesso a vocês que isso, para mim, é uma grande fonte de estudo constante e aprendizado, né? Mas eu ainda tenho muito que aprender. Bom, pergunta 603, a nossa última pergunta de hoje, né? Que é a seguinte: nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? E os amigos espirituais dizem que não. Para eles, o homem é um Deus. Como outrora, os espíritos eram deuses para os homens, né? Muito interessante isso. Para eles não conhecem a Deus. Para eles, o homem é um Deus. Como outrora, os espíritos eram deuses para os homens, né? Ou seja, para os animais, o homem vai ter sempre essa característica de Deus, de um ser superior, muito superior a eles, né? Vejamos, então, agora aqui o comentário dos nossos amigos Djalma e Ana Maria a respeito dessa pergunta de número 603. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para os homens. E aí o comentário. O conhecimento de Deus e dos seus mistérios é vedado até para o homem, e os animais pouco conhecem a respeito do ser humano, mas podem perfeitamente reconhecer quando lhes querem bem, quando são tratados com carinho, o que faz com que se afeiçoem às pessoas, demonstrando muitas vezes uma espécie de gratidão idêntica à dos seus donos, né? Muito interessante, né? Os animais, não, assim como o homem, né? O conhecimento de Deus e dos mistérios, dos seus mistérios, é vedado tanto ao homem quanto aos animais, né? E os animais pouco conhecem a respeito do ser humano, eles sabem pouco a nosso respeito, né? Mas podem reconhecer quando nós nos queremos bem, quando são tratados com carinho, o que faz com que se afeiçoem às pessoas, demonstrando muitas vezes uma espécie de gratidão idêntica à dos seus donos. É muito interessante, né? A diferença, né? Entre Deus para nós e Deus e nós como deuses para os animais é que Deus só nos faz o bem, né? Só nos faz o bem, enquanto que o homem não faz muito bem aos animais, né? Nem todos.
nem todos. Mas, quando o homem trata bem aos animais, esses percebem, né? São gratos e reconhecidos e se afeiçoam aos homens que lhes tratam bem, né? Aos homens que lhes tratam bem. Então, acredito que eles sejam tão gratos aos seus tutores, né? Aqueles que lhes tratam bem, como nós somos gratos a Deus por tudo que Deus nos concede, né? É uma análise, um entendimento sempre muito difícil, como eu falei para vocês, né? Para nós entendermos realmente essa questão dos animais. Eu considero particularmente, dentro da doutrina espírita, o tema mais difícil, né? O mais difícil que nós temos dentro da doutrina espírita, para mim, é a questão dos animais. Mas precisamos estudar, precisamos buscar ampliar os nossos conhecimentos com a leitura de obras, né, que falem sobre o tema. Ok? Bom, pessoal, hoje nós vamos ficando por aqui, não vamos adentrar mais aos questionamentos sobre esse tema. Na próxima semana daremos prosseguimento, né? Mas já temos muitas coisas para pensar a respeito do relacionamento animais e homem. Ok? Então, uma boa tarde para vocês, porque ainda está cedo, não são ainda 18 horas, né? Uma boa tarde para todos. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana para todos vocês. E até a próxima semana. Beijo. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.